O Houston Texans fez a sua parte na primeira rodada dos playoffs, garantindo a classificação no Wild Card ao vencer o Los Angeles Chargers. O time não era favorito, mas fez valer o fator casa. O desafio agora vai ser o Kansas City Chiefs, que teve a seed número 1 da Conferência Americana. O time tá pronto para manter o seu direito para festejar. Joga em casa e são 10 vitórias consecutivas no Arrowhead, somando as duas temporadas. Então vamos falar. O Kansas City Chiefs é o 10º time da história tentando vencer 3 Super Bowls consecutivos. Para começar a falar desse duelo, a gente tem que falar de uma partida que rolou há algumas semanas entre Houston Texans e Kansas City Chiefs. A partida também foi no Arrowhead e naquela oportunidade a equipe de Kansas City saiu com a vitória, 27-19. Jogo tranquilo do ataque dos Chiefs, mas um jogo ruim de CJ Stroud, que acabou com 2 interceptações. Esse foi um dos 6 jogos consecutivos que o Houston Texans saiu de campo com menos de 20 pontos totais. Foi uma preocupação na reta final da temporada. Porém, na rodada de Wild Card, o time passou dos 30 e foi contra a defesa que cedia menos pontos na temporada 2024 da NFL. Essa defesa do Kansas City Chiefs ficou conhecida por alguns fatores. Foi um time muito ruim marcando terceiras descidas, porém, foi um dos melhores times na Red Zone e teve a 4ª melhor marca da NFL em pontos cedidos por jogo durante a temporada. Um fator que pode ajudar o Houston Texans é o jogo terrestre, mais especificamente Joe Mixon. O camisa 28 foi muito importante na vitória contra os Chargers, quando o time finalmente quis correr mais com a bola. Passou das 100 jardas, média acima de 4 por carregada e terminou o jogo com um touchdown. 8 vezes na temporada, Joe Mixon acabou com mais de 100 jardas terrestres. Dessas 8, o Houston conseguiu vencer 6 jogos. Então, com certeza, vai ser uma estratégia que o time vai procurar utilizar. Na temporada regular, ele não conseguiu ter uma grande partida contra os Chiefs, mas a verdade é que poucos running backs conseguiram ter sucesso contra essa defesa. O time tem uma média de 3.8 por carregada de running back, a 2ª melhor marca da liga, e conta no corpo de linebackers com 2 jogadores com mais de 90 tackles. A defesa dos Chiefs não é a melhor da NFL marcando quarterbacks móveis, e CJ Stroud mostrou na rodada de Wild Card que, se precisar, ele vai guardar essa bola e vai garantir algumas primeiras descidas. Relembrando o duelo que aconteceu na temporada regular, esse time do Kansas City Chiefs tem um problema a menos. Não vai ter que encarar Tank Dell, que teve quase 100 jardas naquela oportunidade. Foi o jogo, inclusive, que o camisa 3 acabou sofrendo a lesão. A maior atenção deve parar em Nico Collins, que já é o wide receiver 1 desse time de qualquer jeito. E depois de semana passada, ele colocou um alvo nas costas. 7 recepções, 122 jardas e um touchdown para o camisa número 12. E pra quem gosta de disputas, a gente deve ter o wide receiver número 1 contra o cornerback número 1. Trent McDuffie é quem deve marcar Nico Collins. Durante a temporada, um rating pouco acima de 80. E olha que ele marcou vários wide receivers 1 durante a temporada. Olhando pro restante dessa secundária, a gente tem bons e maus jogadores, pelo menos nos números. Se por um lado a gente tem Brian Cooks, que tá com rating na casa dos 80, a gente também tem Charmari Conner, que tá com rating acima de 100. Nos números da média, o time tem a 12ª colocação em rate e a 18ª colocação em jardas aéreas por jogo. Os tight ends também podem ser um problema. O time está cedendo um rating acima de 100 para os jogadores da posição. Dalton Schultz e Cade Stover tiveram uma boa partida na semana passada, passando de 50 jardas. Falando agora dos recebedores, a equipe de Houston não tem muito a comemorar além de Nico Collins. Robert Woods teve uma partida discreta, Xavier Hutchinson só teve aquela grande recepção para mais de 30 jardas, e quando a gente olha para John Metchie, foram 8 alvos e só 4 recepções. Na real, o grande problema é que ele não teve volume nas recepções, só 28 jardas. Quem teve muito volume foi CJ Stroud, que foi sacado 3 vezes. Durante toda a temporada, os times adversários não estão tendo dificuldade de chegar ao quarterback, e a equipe vai encarar um Kansas City Chiefs que está no meio da tabela. Não é o time que mais pressiona, mas tem grandes nomes como Chris Jones, que tem 5 sacks nessa atual temporada. Outros jogadores do interior da linha defensiva também se destacam, mas o principal sacador dessa equipe é Karlaftis, que terminou a temporada com 8. A pressão ao quarterback também vai importar muito quando o Mahomes estiver em campo. O Houston Texans tem uma mistura muito diferente quando o aspecto é decidir quem vai atrás do quarterback. DeMeco Ryans e essa defesa se entenderam muito na semana passada e os números estão aí para comprovar. 12 pontos cedidos, 3 de 11 em terceiras descidas e a gente não pode esquecer a pick six na conta.
Durante a temporada, essa defesa cedeu 21,9 pontos por jogo, um número bem honesto olhando para os padrões da NFL. Porém, semana passada a atuação foi muito mais que honesta dessa secundária. Foram 4 interceptações, a pick six e um rating abaixo de 41. E óbvio, a gente não pode deixar de falar, é o 4º melhor rating da liga marcando quarterbacks para essa secundária. Kamori Lester, o calouro, conseguiu ter bons números semana passada e segue mostrando cada vez mais o valor dele nesse time. E é claro, Mahomes tem que ficar de olho em Stingley, que teve 2 interceptações semana passada. O ataque dos Chiefs não teve sua melhor temporada, mas conseguiu 27 pontos quando encarou o Houston Texans. Olhando para números, o time foi o 15º em pontos por partida, o 2º em terceiras descidas, mas na Red Zone o time ficou na parte de baixo da tabela. E claro que muito desse desempenho ofensivo passa por Patrick Mahomes ter tido o pior ano estatisticamente da sua carreira. A única estatística melhor foi o fato de ter terminado com 15 vitórias e somente uma derrota. Mas esse desempenho não impediu o Kansas City Chiefs de continuar passando muito a bola, o que fez Mahomes sofrer 41 sacks, mas ele é o 8º que menos sofre pressão na liga. O problema é que muitos sacks vieram pelo left tackle. E falando em pressão que vem pela ponta da linha, a equipe do Houston Texans tem 2 caras muito bons. A gente tem que falar de Daniel Hunter e obviamente de Will Anderson, que teve um sack e meio na semana passada. E se pelas pontas já é um problema, o interior da linha de Houston também sabe pressionar. Olhando para a partida do Wild Card, além dos 4 sacks, o time conseguiu 50% de pressão toda vez que Herbert tentou passar a bola. Esse é um número absurdo para qualquer cenário que você possa imaginar. Então Mahomes vai ter que achar soluções. Durante a temporada regular, um rating de 93,5, de 97,1 contra a blitz, mais de 71,6 quando pressionado. Essa defesa de Houston só cedeu mais de 17 jardas para um recebedor. O problema é que Led McConkey chegou a quase 200, então a gente tem que ficar de olho, porque o time vai encarar 3 recebedores classe A agora na rodada divisional. DeAndre Hopkins, que chegou no meio do ano, teve 610 jardas e 5 touchdowns. O calouro Xavier Worthy, que veio para ser o velocista, passou das 600 jardas e terminou seu primeiro ano com 6 TDs. E a novidade, que não é tão nova assim para esse ataque, Marquise Brown jogou 2 jogos e teve uma média de 45,5 em cada partida. E é claro que além dos wide receivers, a gente tem que falar de Travis Kelce, foi o recebedor mais acionado de Mahomes durante a temporada. Apesar de só ter tido 3 touchdowns, passou das 800 jardas. E cuidado, se você piscar, Noah Gray vai aparecer. Ele teve 5 TDs durante a temporada regular. Uma estratégia para tentar manter as defesas preocupadas é o jogo terrestre. Pirine, Kareem Hunt e Isaiah Pacheco fazem o suficiente para que esse ataque possa correr com a bola. E assim o time consegue deixar as defesas adversárias preocupadas com os 2 fatores. Na rodada do Wild Card, a gente viu a defesa de Houston fazer o que tem feito a temporada toda, parar o jogo terrestre. Foram menos de 3 jardas por carregada na partida. Na temporada, 3,8 para essa defesa, segunda melhor marca da NFL. A verdade é que muitos especialistas de NFL ficaram surpresos com a vitória de Houston na semana passada. Então tá todo mundo de olho para ver se o time pode aprontar de novo contra o Kansas City Chiefs. Nas últimas 2 oportunidades que as equipes se encararam na pós-temporada, a melhor foi para a equipe de Kansas City. Em 2019, o time conseguiu passar da marca dos 50. E em 2015, o time conseguiu aplicar um 30-0 jogando fora de casa quando não era favorito contra o time de Houston.